Arcanjo Jofiel. Eu sou Jofiel, arcanjo da luz e do conhecimento. Bem-amados mestres da luz e sementes estelares. Minha função primordial e essencial foi, há algum tempo, permitir uma reconexão individual da humanidade. Uma reconexão à fonte, permitindo estabelecer um contato, consciente ou inconsciente, com o que foi conveniente chamar seu anjo guardião. Sou aquele que, a um dado momento da história desta Terra e desse sistema solar, substituiu o arcanjo Lúcifer e, como tal, eu dirijo o desvendamento do conhecimento, em ressonância e em afinidade, não com a cabeça, mas unicamente com o coração. Convém precisar que, frequentemente, os seres humanos, na encarnação, chamam conhecimento o que aprenderam, estudaram, leram. Isso não é o conhecimento. Isso é crença e, como sabem agora, o conjunto de crenças, quaisquer que sejam, deve desaparecer, a fim de deixar lugar à experiência e ao conhecimento direto. As crenças foram chamadas conhecimento, mas elas não são nada além de andaimes que reforçam e reedificam a estrutura mental num sistema de compreensão limitado, impedindo-os justamente de ter acesso ao ilimitado. O conjunto de conhecimentos intelectuais, mentais, ligados às crenças, encontra-se no conjunto de estratos de sua rede empresarial e de ensinamento. Hoje, desde algum tempo já, lhes é possível penetrar os arcanos do conhecimento direto intuitivo, um conhecimento que não passa pelos andaimes do mental e que é, portanto, direto, pela experiência, pela empatia, pela simpatia e pela ressonância, que lhes permite conhecer, de uma maneira direta, desviando, de algum modo, o filtro mental. Este conhecimento direto é necessariamente experiência, porque deve viver-se e revelar-se a vocês para ser chamado conhecimento. Todos os andaimes de crenças estão em curso de dissolução. Isso também vocês o sabem. É-lhes preciso substituir o conhecimento da cabeça pelo conhecimento do coração, que é o único verdadeiro conhecimento, porque não é crença ou adesão a dogmas ou a dados mesmo matemáticos, mas verificação dentro da experiência de vida, de sua experiência de vida, da realidade e da verdade. Hoje, a ativação de suas lâmpadas, a ativação da coroa radiante da cabeça e do coração, permite a cada um de vocês provar e viver o conhecimento, não pelos conhecimentos supérfluos, limitados à sua dimensão, mas aqueles, ó quão importantes, que lhes serão necessários nesses tempos de fim e de translação dimensional. O controle de seus veículos, o controle de seus novos corpos, sua colocação em função, é certamente o conhecimento mais importante que vocês têm a descobrir e a levar a efeito em vocês. Não se esqueçam jamais que o corpo que habitam, apesar das inúmeras falsificações vividas desde tempos muito antigos, é seu templo e que esse templo é o lugar da experiência e do conhecimento. Todo o conhecimento está em vocês, ele simplesmente não foi inteiramente desvendado e revelado. O conhecimento, aquele que é útil, possui uma relação direta com a luz e sua inteligência. Viver a luz é viver o conhecimento. Viver a inteligência da luz corresponde a fixar seu conhecimento sobre o conhecimento absoluto e ilimitado da luz. Existe uma diferença fundamental entre os conhecimentos provenientes das crenças, em relação com o que foi aprendido ou lido, e o conhecimento direto, intuitivo, do coração, que se manifesta a vocês pela experiência e pela vibração. Hoje, vocês têm os meios, desde minha intervenção vibratória, de determinar e assimilar o que é conhecimento e diferenciá-lo do que são crenças. Existe, certamente, dentro do conhecimento, uma hierarquização e uma valorização. Algumas crenças e alguns conhecimentos provenientes das crenças lhes foram úteis, para manobrar nesta dimensão, como conduzir um veículo ou ir para um computador. Estes não serão de qualquer interesse quando vocês cruzarem o véu e entrarem em sua nova dimensão de vida. Somente será útil a vocês a revelação e o conhecimento vibratório do conjunto de chaves metatrônicas. Nessas 12 chaves encontra-se o conjunto de potenciais de vida, de deslocamento, de consciência, dentro da nova dimensão. Esse será, na nova dimensão, o único aprendizado real. Aprender a função e viver a função de consciência dos novos corpos, de algumas zonas corporais, que lhes permitirão desencadear a instalação de funções que, para vocês, hoje, são ainda da ordem da magia e do mistério. Como, por exemplo, a bilocação, como a capacidade de estarem presentes em consciência e em forma em múltiplos lugares dos universos e das multidimensões.
Este aprendizado, vocês não o poderão realizar pela leitura, qualquer que ela seja, mas unicamente pela experiência. O conhecimento mental será portanto substituído pelo verdadeiro conhecimento que é a luz e aprendizado da experiência. Um certo número de coisas, como sabem, instaura-se com relação ao conhecimento. Um certo número de chaves lhes foram já reveladas, que vão lhes permitir, nos tempos que vêm, colocar em serviço novas funções para vocês, espirituais, em relação com os mundos unificados. A colocação em comunicação e em ressonância com os mundos unificados foi a primeira das etapas que realizei há 2 anos. Dentro de muito pouco tempo, seu corpo vibrará, em relação com o fogo da terra, em relação com a fusão das 3 lareiras, coroa radiante da cabeça, coroa radiante do coração e triângulo sagrado, que reunificar-se-ão para realizar o 3 em 1 e que lhes permitirá então, experimentar essas funções novas que, ainda uma vez eu repito hoje, lhes pareceriam mágicas e muito improváveis. Inúmeras funções que lhes são, para a maior parte de vocês, fechadas, vão se abrir no mês que vem, que isso seja a clareaudiência, a claresciência, a telepatia e bem outras funções, em relação direta com a ativação dos pontos de consciência que, eu lhes repito, estão situados em seu corpo. Seu corpo vai se tornar, portanto, um ressoador, uma harpa da consciência, permitindo-lhes desempenhar sua própria participação e encontrar seu próprio lugar em meio ao que vem. Para isso e para poder aceder em toda a liberdade a essas novas funções, a essas novas vibrações, para poder aceder à reunificação de sua tripla lareira, é preciso aceitar e concordar com o desaparecimento de um certo número de conhecimentos provenientes de suas crenças que, literalmente, lhes obstruem a cabeça e o coração. Nesse sentido, alguns de vocês já começaram esse caminho e vivem impressões, a palavra é forte, de estupidez ou de desaparecimento de matéria cinzenta. Isso é completamente normal. Lembre-se que nos espaços unificados, o que vocês chamam cérebro simplesmente não existe mais para além da terceira dimensão. Ele é substituído por um coração, um duplo coração entrelaçado, que existe tanto ao nível do peito como da cabeça. O coração que, de maneira prática e não simbólica, os religa de maneira autêntica à fonte, ao inconsciente coletivo, à memória universal e ao conhecimento universal. Eu chamo consciência universal a capacidade de ser unificado, da consciência unificada, a todo conhecer, a todo experimentar de maneira direta, sem passar por qualquer filtro. É isso de que vocês farão a experiência nos tempos que vêm. Essas experiências e esses conhecimentos lhes serão de uma grande ajuda para evoluir nesse mundo que termina, para vocês mesmos como para seus irmãos, mas também, em seus contatos com os mundos unificados. Como sabem também a desconstrução inicializada pelo Arcanjo Miguel e o conclave termina, permitindo-lhes um livre acesso a este conhecimento de que falo. Ainda é preciso, para isso, que vocês aceitem soltar o conhecimento proveniente de suas crenças. Um exemplo muito simples: crer em Cristo não é viver o Cristo. Crer em Maria não é viver o contato com Maria. O mundo das crenças termina. Era um mundo de ilusão, mantido graças às crenças justamente, e do que era chamado o inconsciente coletivo, que os mantinha na ilusão. Essas crenças existem em todos os mundos e em todos os domínios dissociados. Elas têm apenas um objetivo. E elas tiveram apenas um objetivo, essas crenças, de fazê-los crer que eram o conhecimento e que não havia nenhum outro. Isso vocês o descobrem todos, sem exceção. Lembre-se que a energia seguiu o que vocês aderiram. Se vocês aderem ao princípio de um Salvador, a energia seguirá esta linha e sua vida poderá lhes fazer encontrar o mundo de salvadores. Mas o mundo de salvadores não é o mundo da verdade. São, aí também, mundos falsificados. Experimentar a consciência livre é o que está acontecendo para vocês. De diferentes modos, todos vibratórios, as decisões se impõem a vocês, por vibrações, por sintomas mesmo em relação direta com a noção de facilidade, de evidência, de sincronicidade, de fluidez. Vários de vocês se descobrem frequentemente, de modo um pouco espantado, que o princípio de atração e de ressonância leva-se a efeito assim que vocês soltam, justamente, as crenças ilusórias. Hoje, a revolução de consciência é tal, mesmo se apenas se refira a uma franja limitada da humanidade, que se pode falar de um despertar maciço da consciência e que nesse despertar, o conjunto da humanidade, desta vez,
suspeita cada vez mais fortemente que foi enganado e que foi ludibriado, ainda que vários indivíduos nesta consciência coletiva não tenham solução de substituição. Entretanto, este impulso coletivo é suficiente para acelerar, nesta fase final, a desconstrução. Vocês tomam consciência, coletivamente, de um modo ou de outro, que tudo está religado e interreligado e que, mesmo nesta dimensão dissociada, aqueles que queriam dominá-los ainda mais foram obrigados, contra a sua vontade, de levar a efeito meios de ligação e de aliança que concorrem, aí também, para fazê-los desmoronar, eles mesmos, porque não pode existir qualquer via sem um mínimo de confiança, sem um mínimo de alimentação pela luz, mesmo falsificada, mesmo desviada. Viver o conhecimento intuitivo direto, em substituição aos conhecimentos ligados à crença, necessita aí também, assim como o arcanjo Anael lhes definiu, um princípio de deixar ir e de abandono. Vocês não podem continuar a viver no conhecimento das crenças e viver, ao mesmo tempo, no conhecimento intuitivo e direto. Os dois, pelo momento, parecem fazer uma boa família, mas esses dois sistemas, aí também, são chamados a se separarem. É um ou outro e não os dois ao mesmo tempo. Alguns entre vocês o experimentam já, através da desagregação de seus conhecimentos anteriores. Quanto melhor vocês forem para o conhecimento intuitivo, melhor o conhecimento de crenças desaparecerá. A diferença essencial também, é que o conhecimento de crenças provoca um consumo de energia importante, porque é proveniente da resistência, da contradição e da oposição, enquanto que o conhecimento direto e intuitivo é facilitante, evidência. Nesse nível, não existe qualquer resistência. O conhecimento é fluido. Ele chega como experiência e como reconhecimento, como se vocês reencontrassem algo que haviam esquecido mas que se impõe de um só golpe como evidência. É isso que vocês experimentam agora, a seu nível, em função de seus sistemas de crenças pessoais, quaisquer que sejam seus domínios de crenças, profissionais, sociais, afetivas, familiares. Há algo muito mais espontâneo, muito mais direto. Alguns, em meio a essa mudança, vivem ainda fenômenos de resistência inerentes à sua dificuldade de soltar. Chegará um momento que lhes é próprio, em que vocês não poderão fazer de outro modo, se não soltar, porque, o que quer que vocês tenham naquele momento, não terá mais qualquer sentido com relação ao que vem. Aí estão algumas frases que desejava pronunciar, concernentes ao conhecimento. Se há em vocês questionamentos, gostaria de tentar aprofundar o que acabo de expressar. Questão: poderia desenvolver a propósito do duplo coração entrelaçado. O princípio que tem prevalecido, no que é chamado comumente de a queda, ligado à falsificação desta criação pelos arcontes há 320 mil anos, foi dissociar anatomicamente, energeticamente e ao nível da consciência, o coração e a cabeça. Os arcontes foram ajudados nisso pelo arcanjo Lúcifer, que propôs como experiência, que a luz somente da cabeça permitiria reencontrar a fonte, o que, obviamente, era falso, como vocês veem por vocês mesmos. Que esta separação da cabeça e do coração iria permitir a instalação da dualidade e, sobretudo, do sofrimento, elemento desconhecido nos mundos unificados. Este sofrimento provocou, efetivamente, resistências fortes à luz e, durante todo esse tempo, a luz, efetivamente, crescia, mas não em vocês, no exterior de vocês, no Sol, em seu corpo eterno, enquanto que o corpo que vocês experimentavam na consciência limitada sofria, e sofria cada vez mais dentro das forças da gravidade, dentro do sistema de controle humano mental. Um certo número de leis foram criadas devido ao fato da separação do coração e da cabeça. Essas leis tiveram por nome karma, livre-arbítrio, lei de retribuição. Todas essas coisas são estritamente desconhecidas nos mundos unificados. Vocês foram portanto privados de sua liberdade, substituída pelo livre-arbítrio que foi, de algum modo, um sucedâneo de liberdade. Este sucedâneo de liberdade, ao nível da consciência, conduziu ao que vocês vivem hoje nesse mundo em final de percurso, onde o conhecimento é acessível de maneira instantânea ao nível das crenças, mas onde o verdadeiro conhecimento intuitivo direto existe apenas numa franja limitada de almas encarnadas que chamamos os trabalhadores da luz, as sementes da luz ou as almas despertadas. O resto da humanidade vive na ilusão de que a dualidade é a regra,
procurando desesperadamente a melhoria de suas condições de vida, procurando desesperadamente o bem, sendo confrontado permanentemente ao mal. O sistema de controle humano mental nutriu-se desta alternância bem, mal e se nutre ainda. Hoje, aqueles que descobrem os mundos unificados, o acesso intermitente ao estado de ser, nesta densidade como no Sol, permite desmascarar a ilusão, mas lembre-se também que aqueles que estão na ilusão da dualidade não podem conceber outra coisa que a dualidade, e eles procuram, de algum modo, uma porta de saída, realizando o bem e continuando bem, sem mesmo suspeitarem que existem mundos onde a noção de bem e de mal nada quer dizer, porque não existe nem bem, nem mal, existe apenas o ser e a perfeição estando, por definição, para além do bem e do mal. Assim, a reunificação da coroa radiante do coração e da cabeça, junto a inúmeros seres, permitiu ter acesso a este aspecto multidimensional, experimentar de uma maneira ou de outra e trazer os benefícios, mudando portanto sua própria percepção, sua própria concepção, e dando um acesso ao essencial e à essência. É este acesso ao essencial e à essência que proporciona a alegria interior, não a satisfação de um desejo, mas um estado de graça, um estado de alegria, de plenitude, independente justamente de toda circunstância exterior, de toda satisfação exterior ou de todo sofrimento exterior. Muitas almas hoje sentem ainda este impulso à mudança, sem no entanto ali colocar palavras, mas isso é já o mais importante, porque, assim que há questionamento sobre o sentido de sua vivência, há a possibilidade, então, de captar a luz, a tripla irradiação que se fusiona sobre a Terra agora, desde mais de um ano. O sistema de controle humano mental vai tudo fazer, nesses últimos tempos, para tentar trazê-los na dualidade. Essa perseguição passará pelas mídias, pela finança, pelas guerras, as quais, como sabem, vocês não têm nada a dar e nenhum interesse, a fim de penetrar ainda mais à frente os mundos da unidade. O que quero dizer com isso, é que a sombra perdeu, mas que, entretanto, as resistências daqueles que não querem reconhecer o estabelecimento da luz, durante os últimos sobressaltos, serão muito intensas. Vocês deverão permanecer alinhados, ser-lhes é necessário permanecerem na alegria, o que quer que aconteça sobre o planeta ou muito próximo de vocês. Vocês não poderão ajudar pelo mental, vocês não poderão ajudar pelas crenças, vocês poderão ajudar somente sendo vocês mesmos, na reunificação de seu coração e de sua cabeça, na reunificação de sua tripla lareira e de sua unidade. Questão: o fim desta terceira dimensão estava já programado desde 320 mil anos. Ele foi preparado desde mais de 320 mil anos porque, desde a invasão de alguns universos, houve como um desafio no conjunto da Confederação Intergaláctica da Luz Vibral, para devolver esses mundos dissociados à sua unidade. Assim, portanto, esta mesma criação evolui de acordo com os ciclos. Nenhum sistema solar, mesmo dos mundos unificados, escapa à noção de ciclo. Assim, portanto, os ciclos eram conhecidos. O grande basculamento, não o fim final, mas o basculamento de sua consciência, realizar-se-á durante seu verão deste ano, inverno no hemisfério sul, e, a partir do momento em que o Sr. Metatron lhes entregar as últimas chaves. Naquele momento, o que chamaria o panorama da história, desenrolar-se-á em sua consciência. Vocês aprenderão de maneira direta, pela consciência intuitiva e direta, os prós e os contras de que falamos desde vários anos. Esta revelação acompanhar-se-á de um basculamento total de sua consciência, de um cérebro a outro, passando pela ativação total do que é chamado o 12º corpo e a reunificação de seus dois cérebros, permitindo, aí também, realizar a fusão necessária. Tudo isso está a caminho e programado, e inexorável, e segue agora um calendário formal, enquanto que ainda muitos seres humanos são persuadidos de que os mundos unificados escapam no tempo. Obviamente, não é o mesmo tempo que o seu, mas, agora, estamos suficientemente próximos de sua dimensão para podermos, nós também, perceber o tempo tal como se desenrola em sua dimensão. Tivemos então acesso também, como os arcontes, à trama do tempo, e podemos certificá-los de que no final deste verão, inverno no hemisfério sul, muitas coisas terão mudado, muitas coisas terão sido reveladas inteiramente, sobre vocês mesmos e sobre a história real da Terra. Questão:
Como vão acontecer essas revelações? Quem as fará? Sua consciência. Esquematizando, vocês se levantarão uma manhã tendo este conhecimento em vocês, dado que, por princípio, este conhecimento é interior e não exterior. Isso se imporá a vocês como evidências. Questão: em que época deve instalar-se esse duplo coração? Ele já está no lugar para alguns. A ativação realizada por Miguel durante os casamentos celestiais, sua própria ativação, para alguns de vocês, está já quase terminada. A data de 17 de julho que lhes foi comunicada pelo Arcanjo Miguel assinala a entrada da consciência coletiva na consciência universal. Durante os 30 dias que seguirão o 17 de julho, gostaria de dizer que tudo será realizado, no sentido espiritual. Questão: o reencontro com o anjo guardião faz parte do conhecimento interior? Sim. Ainda é preciso definir o que você expressa por conhecimento. Este conhecimento é antes de tudo vibratório, é um contato intuitivo. Isso nada tem a ver com um diálogo, mesmo se alguns anjos guardiães falem muito. O mais importante não é falar, o mais importante foi estabelecer o contato que tornei possível há 2 anos. Esse contato pode tomar toda a forma, vibratória, emoções, percepções, visões. Isso não tem qualquer espécie de importância. O importante é a construção da ponte de luz que os une aos mundos unificados. Primeiramente a sua essência e, em segundo lugar, a seu anjo guardião, por intermédio do que foi chamado, na Índia, Antakarana. É isso que ativei há 2 anos. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Bem-amados mestres da luz, bem-amadas sementes estelares, eu lhes desejo uma boa elevação vibratória. Recebam bênçãos. Eu lhes digo então até breve. Austras Dimension, 3 de maio de 2010.